Recentemente o Monark apareceu em alguns podcasts e tem muita gente dizendo que ele ficou maluco. Lasers no espaço, elites secretas, cidades subterrâneas, tudo coisa que parece que saiu de um roteiro de ficção científica, mas ele tá falando sério. E aí vem a pergunta, acreditar em teoria da conspiração é sinal de loucura, de que a pessoa não está raciocinando direito, ou tem algo mais aí por trás disso? Parece bobeira discutir uma coisa assim, mas a real é que essas teorias da conspiração, os vídeos falando sobre elas, estão sempre correndo na internet e eu, que sou professor do ensino básico, sempre sou perguntado pelos meus alunos sobre o que eu acho disso ou daquilo de teoria que eles viram por aí. Então é algo que precisa ser realmente pensado. Então hoje a gente vai falar sobre teorias da conspiração, se alguma coisa aí faz sentido ou não. Então, o que é uma teoria da conspiração? Bom, primeiro, o que é uma conspiração, né? Vamos fazer por partes. Então, uma conspiração é um plano ou uma ação que é executada por um pequeno grupo de indivíduos em segredo com o objetivo de realizar um objetivo comum. E para uma conspiração estar acontecendo, não precisa ser necessariamente um objetivo maligno. Então, aqui em Minas Gerais, a gente teve a Inconfidência Mineira, que foi uma conspiração. Tiradentes e seus associados secretamente organizaram para alcançar a independência do território mineiro. Então, a Inconfidência Mineira é uma conspiração e a gente até tem feriado para ela. Então, a conspiração não precisa ser algo ruim. Bom, e uma teoria? O que é uma teoria? Em geral, uma teoria é uma tentativa de explicar um fato ou um conjunto de fatos, ou, como pode ser o caso aqui, supostos fatos. E como é que a gente explica um fato? A gente explica um fato dizendo quais são as causas que fizeram o fato vir a acontecer. Quando o monarca fala alguma coisa tipo a mídia e os políticos estão macomunados, eles querem manipular a população, eles não querem que você pense por conta própria, isso é uma teoria, porque ele está tentando explicar por que certas informações são mais divulgadas, aparecem mais na mídia do que outras. No caso aqui, a explicação dele não é que alguns assuntos chamam mais atenção do que outros ou que o jornal está sendo pago. No caso aqui, a explicação das causas é que existe uma coordenação secreta entre as elites políticas e a mídia, que o objetivo desses grupos é controlar o que as pessoas pensam. Então, juntando as duas coisas, a gente tem a seguinte definição de teoria da conspiração: a explicação de um fato ou suposto fato com base na ação de um grupo que age secretamente. Como você pode ver por essa definição, ela não necessariamente significa que uma teoria da conspiração é algo irracional ou algo louco. Pela reação das pessoas na internet, parece que uma teoria da conspiração é necessariamente algo irracional. Mas como a gente viu até aqui, existem conspirações. Existem operações de inteligência secretas no mundo. Então eu dei o exemplo de Tiradentes, mas recentemente saíram notícias de uma operação, de uma campanha falsa de vacinação que os Estados Unidos teria feito no Paquistão. E essa campanha foi feita para tirar o DNA de umas crianças e identificar se existia alguma prole do Bin Laden lá no Paquistão, e foi isso que identificou a localização dele. Mas existem várias outras coisas que na história a gente achou que era teoria da conspiração, no sentido de irracional, e anos depois a gente descobriu que era verdade, ou próximo da verdade. E a nossa definição, ela não pressupõe que teoria da conspiração é algo ruim ou algo irracional. Então, por exemplo, quando eu e meus amigos, nós fizemos um grupo e discutimos secretamente comprar um passeio de lancha voadora para o Rodrigo e a Pamela na lua de mel deles, a gente estava formando uma conspiração. E se depois da viagem, Rodrigo e Pamela forem explicar por que eles fizeram um passeio de lancha voadora, o que vai acontecer? Eles vão estar contando uma teoria da conspiração, porque eles vão estar oferecendo uma teoria da causa do passeio, que foi a ação de um grupo secreto. Longe de mim defender o que o monarca disse exatamente, mas a teoria da conspiração tem que ser uma definição mais branda, porque muitas coisas acontecem em segredo, ainda mais na geopolítica que a gente tem no século XXI, e você também não poder permitir que as pessoas especulem ou que as pessoas teorizem, criando essa pecha de irracional, de doido, é um problema sério, né? E muitas vezes não existe uma versão oficial, ou as versões oficiais são conflitantes, ou até a própria versão oficial vai ser, de certa forma, uma teoria da conspiração. Então, quando os Estados Unidos olham para o 11 de setembro e diz assim, olha, foi a Al-Qaeda, um grupo secreto que organizou o atentado, ele está explicando
uma conspiração. Então, é uma teoria da conspiração. Então, teoria da conspiração não é ir contra a história oficial. É explicar algo com base na ação secreta de um grupo de indivíduos. Isso quer dizer que o monarca está correto? Existem lasers no espaço, cidades subterrâneas e elites secretas? A gente viu que teorias da conspiração às vezes são verdadeiras e às vezes são até a história oficial. Então, a gente pode derivar disso que às vezes é razoável aceitar uma teoria da conspiração. Então, por que a gente está chamando o monarca de doido? Um fator disso pode ser a forma como o monarca está falando. Apesar disso não ser um problema por si só, as pessoas podem reagir mal. Mas a verdade é que nem toda teoria tem o mesmo valor epistêmico. Epistêmico significa de conhecimento, então nem toda teoria tem o mesmo valor de conhecimento. E eu não lembro quem era, mas quando o monarca estava falando das elites globalistas que controlam tudo, o comunista estava fazendo perguntas, tentando direcionar o monarca a entender que o que é em comum entre essas supostas elites não é um pacto de sangue que atravessa gerações, mas é o controle dos meios de produção. Então isso, de certa forma, é uma teoria que tem um pouco mais de valor do que a teoria do monarca. Então como é que a gente determina isso? Bom, uma forma é ver se existem evidências da conspiração. Então dificilmente os conspiradores vão querer divulgar evidências de que eles estão mancomunados, mas a gente pode procurar por essas evidências indiretamente ou diretamente. Então pode ter um traidor, como no caso da Inconfidência Mineira, podem ser interceptadas cartas, mensagens e até coisas mais loucas. Então existe hoje na internet o pizzameter. O que é o pizzameter? Você tem uma variável de pedidos de pizza ao redor ali da área do Pentágono, e quando o consumo de pizza aumenta muito repentinamente, você tem um indício de que os Estados Unidos está fazendo uma operação de alguma natureza militar, secreta ou qualquer coisa assim. Aí um conspirólogo vai dizer, bom, uma conspiração bem sucedida não vai ter vazamentos, não vai ter evidências. E aí eu só posso dizer, bom, sem evidências, a sua teoria fica enfraquecida. Não quer dizer que não seja verdade que existam lasers ou que existem cidades subterrâneas. Mas essa teoria, como explicação, ela está mais fraca. Outro critério que a gente pode olhar é o escopo da conspiração. Quanto mais ambiciosa, quanto mais megalomaníaca uma conspiração, mais improvável que ela permaneça em segredo. Então, se você já teve a experiência de organizar uma festa surpresa para alguém, você sabe como é difícil fazer com que um grupo de pessoas mantenha segredo de alguma coisa por um longo período de tempo. Imagina se esse segredo é a dominação mundial. Muito mais complicado. Então, isso é um outro problema. Se o escopo é muito grande, é improvável que essa teoria da conspiração seja próxima da verdade. As teorias da conspiração costumam também alegar que elas explicam coisas que foram deixadas de fora ou não foram bem justificadas pelo discurso oficial. Só que aí a gente tem dois níveis de problema. O primeiro nível é que às vezes foi explicado, você só não gosta da explicação, o que por si só não tira o valor da explicação. E por outro lado, aceitar a explicação conspiratória gera problema de reexplicar fatos que antes estavam explicados. Então, se você disser que tem uma conspiração por trás do 11 de setembro, você tem que explicar por que tem um vídeo do Osama Bin Laden dizendo que foi ele que organizou o atentado terrorista. E por que tem várias pessoas ligadas ao Bin Laden que estavam dispostas a morrer e guardar esse segredo. Ou seja, você cria mais problemas que você tem que explicar. Então, por que as pessoas não detectam esses lasers no espaço? Agora você tem que explicar. Por que não se detecta essas cidades, deslocamento de suprimentos para essas cidades, recolhimento de lixo? Psicologicamente, às vezes também, as teorias da conspiração parecem muito boas porque elas são simples. O que isso quer dizer? Como elas oferecem uma única causa às elites globais, por exemplo, para explicar um monte de coisa, parece que tudo faz sentido. Como eles vão vendo a digital dessa elite global em várias coisas diferentes, parece que tudo é coeso, que a explicação é coesa. Será que é assim mesmo? Porque, por exemplo, quando você tem um clima seco num certo período do ano e aí começam incêndios, existe já uma boa explicação de por que esses incêndios aconteceram. Quando você tem vários e vários incêndios feitos por causa de vidro no meio da folhagem seca ou por causa de cigarro, você já tem uma boa explicação. Será que a explicação existem lasers no espaço é uma explicação mais simples? E aqui eu estou falando de simplicidade no sentido da navalha de Ockham. Se vocês quiserem, eu explico melhor num outro vídeo. Mas é a ideia de que, na falta de evidências em uma e em outra direção, a explicação mais simples
é provavelmente a melhor. Então essa teoria das elites globais controlando os lasers, ela adiciona uma camada de intenção, que você tem que agora explicar porque estão botando fogo nas coisas. O ocultamento dessa tecnologia revolucionária que a gente não está usando para outras coisas melhores. E por que esses mesmos lasers não estão sendo usados para, por exemplo, matar opositores políticos das elites globais? Ou seja, a teoria não é tão mais simples assim. Outro problema de teólogos da conspiração é que eles raramente fazem previsões sobre o futuro, eles estão sempre explicando as coisas, e quando alguma previsão é fracassada, ou alguma nova notícia mostra que eles estavam errados, eles costumam acomodar essa nova notícia como algo ali que está dentro do escopo da teoria da conspiração, em vez de descartar ela ou buscar uma explicação melhor. Não estou falando que esse dado é real, mas vamos supor que saísse uma notícia falando que dos 1% mais ricos do mundo todo, poucas pessoas têm riqueza geracional, ou seja, são famílias que já são ricas há milhões e milhões de anos. Aí você vai falar assim, nossa, mas eles estão pagando os jornais para ocultar a verdade. Nossa, mas os jornalistas estão envolvidos, estão pagos. Então isso não é uma boa prática se você quiser uma teoria que de fato explique alguma coisa. Outro caminho de crítica aos teóricos da conspiração é que eles desconsideram o que os especialistas falam. No debate ali com o Sacani, o Monark falou alguma coisa tipo, não tô nem aí para os seus estudos. Teorias da conspiração normalmente são contraditórias com aquilo que os acadêmicos e os especialistas nos assuntos têm a dizer. E a resposta dos conspirólogos sobre isso é a seguinte: ou os especialistas também foram enganados, ou eles são envolvidos na conspiração e eles também foram comprados. Só que como a gente falou anteriormente, quando você estica muito o escopo da conspiração, isso significa que ela é improvável. Então você quer me convencer que cientistas, professores universitários, jornalistas, médicos, todos eles estão envolvidos na conspiração e estão mantendo ela em segredo? Improvável. Quando uma conspiração depende de milhares de pessoas ficarem caladas e coordenadas, ela deixa de parecer uma teoria viável e começa a se tornar mais uma fantasia. Outro problema dessa postura dos conspirólogos é que a maior parte dos dados que a gente tem à nossa disposição vem de instituições oficiais. Então, vem de agências do governo ou vem de universidades, que aqui no Brasil são, na sua maioria, públicas, mas lá fora, inclusive, mesmo não sendo públicas por si só, tem alto investimento estatal. Se você aderir a essa ideia dos conspirólogos, você vai perder todos esses dados. E muita coisa que você acredita, você não poderia acreditar. E aí, sem essas fontes, dificilmente as teorias da conspiração vão te oferecer algum dado, alguma evidência que seja melhor ou mais efetiva do que essas fontes que você perdeu. Só que os conspirólogos, eles têm um ponto. Qual é o limite do argumento de autoridade? Só confiar no especialista é suficiente? Na prática, a gente confia no argumento de autoridade o tempo todo. Então você vai no médico, o que ele te diz, você acredita e você faz. O que o professor me diz, eu acredito, copio, replico. O que o engenheiro fala sobre a sustentação da minha casa. Isso tudo são exemplos de argumentos de autoridade. Então, o argumento de autoridade, ele é útil e muitas vezes necessário porque ninguém consegue entender de todos os assuntos o tempo todo. Eu não consigo dominar física, medicina, química, biologia, direito, tudo ao mesmo tempo. Então eu preciso confiar em alguém que estudou, alguém que pesquisou esse assunto, que se especializou nesse assunto. Mas isso não significa que o argumento de autoridade seja infalível. Um argumento de autoridade não garante de modo algum a verdade. Ele é só uma direção mais segura se você não tem tempo de se aprofundar, se você não tem tempo de estudar. Em primeiro lugar, porque especialistas podem errar. Especialistas são seres humanos, então eles podem errar. Segundo lugar, pesquisas podem ser mal feitas. Só porque uma pesquisa está publicada não quer dizer que ela seja bem feita. Terceiro, especialistas podem discordar entre si. Então você tem vários campos onde você tem, parece até ciências diferentes, de tão opostas que são as visões. Então, psicologia tem isso, economia tem isso. E especialistas podem sim estar com o rabo preso por interesses políticos, interesses econômicos. Eu esqueci o nome do cara, mas eu estava vendo um vídeo sobre um economista que falava uma coisa sobre economia, e aí ele foi nomeado como diretor do FMI pelo governo, e aí ele mudou completamente de discurso e começou a replicar o que o FMI manda. Então isso é possível, não é nem conspiração. Acontece. Eu, por exemplo, odeio tigrinho, jogos de azar, apostas, mas sou um vendido
Dependendo de quanto oferecerem, não sei se eu resisto, não. Sorte que esse canal é feito com meu amigo Rodrigo. Ele vai embargar esse erro terrível. Então, quando eu confio numa autoridade? Então, para a autoridade fazer sentido, as figuras de autoridade elas têm que exercer esse poder que elas têm de serem atalho com responsabilidade. O especialista precisa ser transparente. Ele precisa saber explicar o que ele está falando, ele precisa reconhecer o que é incerto, o que não é questão fechada, e ele precisa estar aberto ao diálogo. Ninguém que assiste o Jones Manuel para acompanhar a política nacional vai ficar chocado ao descobrir que ele é comunista, porque ele deixa isso bem claro. E ele também não só diz as coisas, ele explica por que daquelas coisas que ele está falando. Se o discurso do especialista vira um só acredite em mim porque eu estou falando e não uma exposição de raciocínios de maneira didática, isso é um problema. Isso enfraquece a confiança pública nos especialistas e abre espaço justamente para conspirólogos virem e tomarem o lugar com uma explicação possível. Esses dias eu vi um debate sobre terra plana e a pessoa que foi debater com os terraplanistas não se preparou. Ela já assumiu que ela sabe que a Terra não é plana e ela não entendeu os argumentos dos terraplanistas. Ela não entendeu por que eles acreditam naquilo. Você não pode ir para um debate sem entender o que o seu opositor pensa, sem entender os argumentos do seu opositor. Por mais que seja verdade que a Terra não é plana e a gente tenha bons argumentos para isso, essa pessoa que foi para o debate não soube explicar esses argumentos, não soube explicar essas coisas que você aí de casa pode fazer para ter uma evidência de que a Terra é redonda, e ele não soube contra-argumentar, ele não soube mostrar os erros, os problemas no argumento dos terraplanistas. Então esse é o problema de você só se vestir da autoridade e não engajar no debate público. Essas pessoas estão na internet, essas pessoas estão falando e quem sabe precisa ouvir e precisa responder. Porque as figuras dos especialistas, das autoridades, são importantíssimas, mas não são sagradas. E todo mundo, lá do meu aluno do ensino médio, às pessoas que já estão trabalhando, que já estão vivendo suas vidas, mas não são especialistas em economia, em direito, todo mundo tem direito de questionar. E a obrigação é do especialista de explicar, afinal foi ele que estudou e é ele que está no debate público. A democracia, ela perde a qualidade dependendo do nível de informação que está circulando. E uma das partes mais importantes disso é o trabalho do especialista. Por isso que é tão bom quando a gente acha um bom canal de divulgação histórica, científica, etc. Então, apesar dos problemas que a gente levantou aqui, as teorias da conspiração são atraentes para as pessoas, porque ao imaginar que um grupo secreto está coordenando as coisas, a gente tem uma solução bem simples para um problema extremamente complexo. Isso é psicologicamente efetivo porque a realidade é extremamente confusa, extremamente caótica, e essa explicação ela transforma isso tudo num todo coeso. Então, por isso, desconfie dessas explicações simplistas. Mas, independente dessa atratividade psicológica, a gente tem que abordar teorias da conspiração da forma que a gente tem que abordar qualquer teoria. Essa mentalidade de aluno no banco da escola que ouve a aula e copia o que está no quadro não faz sentido nem para falar das teorias políticas, científicas, econômicas que explicam o nosso mundo e nem para falar das teorias da conspiração. A gente tem que comparar os méritos de qualquer teoria explicativa com as suas alternativas. Então a gente tem que avaliar as evidências que a gente tem para qualquer uma dessas teorias e discutir quais são os problemas delas e abraçar aquelas que fazem mais sentido. Ah, mas o monarca tá louco, que isso? Não é possível que você acredite em laser no espaço, não é possível que você acredite em cidade subterrânea. O problema é que se você só responder assim para o monarca, isso vai virar uma bola de neve. Porque quem não entender qual é o problema das teorias do monarca, e existem muitas pessoas que não entendem, vai continuar sem entender. E como isso está no debate público, como isso dá audiência, não é à toa que eu estou fazendo um vídeo sobre isso vai sendo replicado, mais e mais pessoas vão ouvindo e as pessoas começam a repetir e cada vez mais isso vai fazer sentido no debate público. Anos atrás era impensável uma pessoa defender a Terra plana. Hoje já existe bastante gente na internet falando, discutindo isso. Esse é o efeito de você não explicar por que você acha que a outra pessoa está errada, por que você acha que o raciocínio da outra pessoa é furado. Justamente porque o monarca, nessas teorias, está sendo ouvido pelas pessoas,
Ele precisa também ser respondido. Então tem um negocinho chamado pedra de toque que você esfrega um metal nele assim para você fazer um teste ali se aquilo é ouro ou não. Então, qual é a pedra de toque aqui que eu vou deixar no final do vídeo para teorias da conspiração? Primeiro, conspirações muito grandes raramente fazem sentido. As teorias da conspiração mais plausíveis são aquelas que explicam um número reduzido de eventos e que tem um objetivo, um motivo concreto, um motivo real. A CIA assassinar alguém por razões geopolíticas de interesse dos Estados Unidos é algo que já foi documentado, é algo que é possível, é algo que é razoável você imaginar. É possível contestar o julgamento de especialistas? É. Mas para contestar, você tem que apresentar evidências de que o que ele está falando está errado, ou então da sua falta de confiabilidade. Então, mostrar que ele tem alguma filiação, algum grupo que ele está defendendo, isso pode diminuir, sim, a confiança nele. Não basta só dizer que são todos comprados pelas elites globais. Alguma das teorias da conspiração que o Monark falou nesses podcasts atende esses critérios? Eu acho que não. E vocês concordam comigo? Tem alguma teoria da conspiração que não atende esses critérios, mas você ainda acha que é verdade? Se você gostou do vídeo, curte, deixe o seu comentário e segue o canal. Abraço!